Alentejo. A região do Alentejo fala o gerúndio igual a gente. Aí você lá mesmo a gravar. Tá? E mesmo em algumas situações, o português fora da região do Alentejo também fala gerúndio. São pouquíssimas situações. Mas o pessoal do Alentejo, por isso que eles são lá, tem um preconceito contra eles, né, e tal, os alentejanos, eles falam igual a gente, na questão do gerúndio. Doutor Leilson e senhores conselheiros, minha filha está morando em Portugal, foi embora com as minhas 2 netinhas. Estou numa saudade tão grande. Aí e a minha netinha tem 2 aninhos, então assim, ela vai ser uma portuguesinha, né? É bom que vai visitar. Portugal é muito bonito, Lisboa é muito bonito, Portugal todo é bonito, muito bonito. E ela mora em Braga, ela foi morar em Braga, que é uma das cidades assim, muito linda Braga. Ela mora em Braga e as faculdades lá são maravilhosas. Tem a faculdade Minas lá para fazer mestrado. Então, Braga é frio, viu? Braga é região norte. E é a cidade, depois de Lisboa, com mais brasileiros, né? Cerca de 25% de Braga é de brasileiros. Rapaz, esse doutor Leilson conhece muito de Portugal, viu, doutor Franzé? Doutorado. Não, doutorado foi na Argentina. Vamos voltar aqui, pessoal, depois a gente vai para assuntos gerais. Tem processo aí para... Isso, é um processo. Na PGE, presidente. Pronto, após breve intervalo e uma conversa informal para descontrair, estamos retomando a nossa 31ª sessão ordinária virtual de 21 de maio de 2021. Anuncio agora o processo de recurso 1.4276/2017, aí 2017-06582. Recorrente, Supermercado Vanderbox Limitada, recorrido Seju. Relatora, doutora Lourdes. Está presente para fazer sustentação oral, representando a PGE, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Com a palavra, doutora Lourdes. Obrigada, presidente. Renovo meu bom dia a todos os senhores. Nós temos aqui um processo com a seguinte descrição de infração, com a lavratura em 25/4/2017. Infrações decorrentes de operações com mercadorias ou prestações de serviços tributados por regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido recolhido. A firma, em processo de fiscalização ampla, omitiu vendas, conforme levantamento quantitativo de estoque de mercadorias, através das planilhas de entradas, saídas e estoques finais de 2012 e 2013, no montante de R$ 2.307.583,58. Foi apontada infringência ao artigo 18 da Lei 12.670/96, imposição da penalidade prescrita no artigo 126 da Lei 12.670, alterada pela 13.418/2003. Demonstrativo do crédito tributário, tomando por base a base de cálculo de R$ 2.307.000 e a multa de 10% prevista no artigo 126, resultou num total de R$ 230.758,36. Nas informações complementares do auto de infração, as folhas 4, consta que o contribuinte omitiu vendas, sendo estas apuradas pelo total pormenorizado de entradas e saídas dos produtos comercializados no período em comento por item, bem como dos inventários inicial e final declarados. A fiscalização registrou todas as entradas por item, bem como todas as saídas declaradas pelo contribuinte no SPED, em confronto com as notas fiscais eletrônicas emitidas. E quanto aos inventários, foram utilizados os da base de dados registradas na Cefaz. O contribuinte foi intimado com ciência pessoal em 7 de fevereiro de 2017, por meio do termo de início de fiscalização 2017-01504, em auditoria fiscal plena para o período de 6 de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2013, a apresentar documentos fiscais previstos na legislação para essa espécie de fiscalização e, em especial, as reduções Z, leitura da memória fiscal do período sob fiscalização. Em 3 de 4 de 2017, intimado pessoalmente por meio do termo de intimação fiscal número 2017-04143, com o seguinte teor, a intimação:
reiterar a apresentação das reduções e leitura da memória fiscal, bem como justificar documentos com documentos comprobatórios as divergências encontradas no levantamento fiscal do período de fiscalização. Nesse processo constam os seguintes documentos. Eu vou deixar de ler, mas são os obrigatórios, todos eles foram localizados aqui. Cientificado da autuação fiscal, o contribuinte vem aos autos e apresenta impugnação em 6/6/2017, arguindo o seguinte: nulidade do auto de infração quanto à injustificada inclusão dos sócios como coobrigados, feita em desatendimento às disposições legais prescritas nos artigos 134 e 135 do CTN. Nulidade do auto de infração por ausência de fundamentos e cesseamento do direito de defesa do contribuinte. O fiscal não informou qual seria a penalidade aplicável ao caso, tendo deixado a autuada na obscuridade. Deveriam ter sido anexados demonstrativos de levantamentos ou quaisquer outros meios probantes do ilícito tributário. O fato descrito no auto de infração, consistente na omissão do registro de entrada de mercadorias, não possui consonância com as provas juntadas. Os cálculos constantes dos autos carecem de demonstração analítica dos parâmetros e critérios utilizados tanto na apuração da omissão do registro de saída de mercadoria, quanto na identificação do déficit assinalado, inviabilizando o conhecimento detalhado daquilo que está sendo cobrado. E o terceiro ponto foi a nulidade da multa aplicada por seu caráter confiscatório, devendo esta corresponder a 20% do valor do tributo, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Ao final, requer, em sede de preliminar, a desconstituição da inclusão dos coobrigados, bem como que o auto de infração seja declarado nulo por cesseamento do direito de defesa, e ainda que a multa seja declarada nula. Caso superados os argumentos que embasam esses pedidos, requer que a multa seja arbitrada ao máximo de 20% sobre o valor do tributo. Protesta por todos os meios de prova, em especial pela apresentação de novos documentos complementares. E, por fim, requer que todas as comunicações processuais sejam endereçadas ao seu advogado. O processo foi encaminhado para julgamento em primeira instância, cujo pronunciamento repousa as folhas 57 a 61, e é o julgamento de número 405/2018, que se deu no seguinte sentido. Primeiro ponto: afastada a nulidade arguída quanto aos sócios, pois o auto de infração foi lavrado contra a pessoa jurídica e os nomes dos sócios constam apenas para fins de informação em uma eventual necessidade por ocasião de uma execução fiscal. Segundo ponto: quanto à alegação de falta de indicação de penalidade, essa foi indicada pelo agente fiscal e é aplicável para as infrações com operações sujeitas ao regime de substituição tributária. Terceiro ponto: quanto à arguição de ausência, insuficiência de provas, não assiste razão ao contribuinte. A acusação é de omissão de vendas. O levantamento quantitativo elaborado pelo agente fiscal consta no CD disponibilizado ao contribuinte as folhas 15, onde estão o relatório de notas fiscais emitidas por item, relatório de entradas por itens e relatório de cupons fiscais por item, bem como relatório de conversão de medidas e o quadro totalizador que demonstra as entradas e saídas de mercadorias sem a emissão de documentos fiscais. O agente fiscal produziu provas suficientes para demonstrar a infração cometida, não existindo empecilho à defesa do contribuinte. Com essas informações, ela afasta o alegado cerceamento do direito de defesa. Item 4. O contribuinte não apresentou provas em sua defesa, não apresentou argumentos ou documentos que indicassem irregularidade no trabalho da fiscalização, não existindo razão para a solicitação de perícia. O levantamento fiscal demonstra a ocorrência de infração aos artigos 127, 169 e 174 do Regulamento do ICMS do Ceará, estando assim sujeito à penalidade prevista no artigo 126 da Lei 12.670/96. Com esse convencimento, ela conclui pela procedência do auto de infração.
Contribuinte intimado, em 4/6, do julgamento pela procedência da ação fiscal em primeira instância, interpõe recurso ordinário a esse julgamento em 4/7 de 2018, que repousa as folhas 65 a 79, por meio do qual ele repisa os argumentos trazidos em sua impugnação, acrescentando o seguinte, que aguardava a realização de perícia, tendo organizado a documentação para isso, tendo-lhe sido negada, a observação essa feita às folhas 67, bem como inobservado pela julgadora monocrática o artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614/2014, com relação à fixação da multa. Em 6 de julho de 2018, o processo foi encaminhado à Célula de Assessoria Processual Tributária, que emitiu parecer 186/2020, fundamentando seu convencimento e manifestando-se por sugerir o conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento e confirmar a decisão de procedência proferida pela primeira instância. É o relatório, presidente. Obrigado, doutora Lourdes. Com a palavra, doutor Biratã. Presidente, o relatório é bem completo. Então, assim, basicamente, o parecer da assessoria em relação ao qual nós concordamos entende que não há essa nulidade do auto de infração reivindicada pelo contribuinte, né? Primeiro porque aí não há uma inclusão dos sócios no sentido de que eles sejam as pessoas autuadas, e sim uma relação para efeitos cadastrais desses sócios e que isso não significa imputar responsabilidade aos mesmos, né? Isso aí a gente já discutiu também várias vezes sobre isso. Com relação à ausência de fundamento também, inexiste amparo para essa tese, até porque o fiscal, ele faz todo, nas suas informações complementares, ele justifica, cita o artigo 878.3a do decreto, sugere a aplicação do artigo 126, tendo em vista que se trata de operação sujeita à execução tributária. Então, assim, a meu ver, está bem, as penalidades, a descrição dos fatos também está bem clara, os dispositivos legais também estão devidamente indicados. Em relação à ausência de provas, como bem disse aqui o parecer, consta aqui os devidos relatórios, né? Elaborou-se um relatório de notas fiscais emitidas por itens, relatório de entradas por item, relatório de pontos fiscais por item. Além disso, elaborou um relatório de conversão de medidas e, com base nesses dados, elaborou-se um quadro totalizador que demonstra as entradas e saídas de mercadorias sem emissão de documentos fiscais. E todos esses relatórios encontram CD-ROM as folhas 15 dos autos, também disponibilizado ao contribuinte. Então, assim, em linhas gerais, são essas considerações do parecer, senhor presidente, senhores conselheiros, razão pela qual nós nos inclinamos aqui também para negar provimento ao recurso e confirmar a decisão de procedência de primeira instância. É só, presidente. Obrigado, doutor Biratã. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Quem deseja? Doutora Lourdes? Doutor Franzé, apenas para ressaltar que quando do oferecimento da defesa em primeira instância, o contribuinte não acostou nenhuma prova e não fez nenhum apontamento acerca de todos os relatórios acostados ao processo. E quando de seu recurso, ele afirma que estaria aguardando a realização de uma perícia, a despeito de não tê-la solicitado expressamente quando de sua impugnação, mas ainda assim, obviamente que se existisse o interesse, esse pedido de perícia teria sido renovado, né? E realmente não o foi. E, com relação às nulidades arguídas, eu entendo que elas devem ser afastadas, né? Seja porque os sócios não respondem nessa instância,
Com relação à multa, contrariamente à sustentação feita, a interpretação é exatamente a contrária. Nós não podemos aqui apreciar inconstitucionalidade, eventual inconstitucionalidade da multa fixada. Com relação ao levantamento fiscal, eu vejo que ele atende ao regramento da legislação e, enfim, não quero adiantar o voto, mas já o fazendo, não vejo como não manter a decisão de primeira instância pela procedência da autuação. Eram esses os comentários adicionais que eu gostaria de fazer. Obrigada. Obrigado, doutora Luz. Senhores, o processo está em debate. Sem discussão? Um relato muito bem feito, né, presidente? Eu acho que ficou muito claro. Certo. Então, eu vou colocar em votação. Inicialmente, vamos votar as preliminares. Sim, doutora Lourdes? Eu acho que caiu a internet do doutor Felipe, presidente. Travou um pouco aqui. Vamos ver. Doutor Felipe? Claro. Doutor Felipe está presente? E sem áudio. Acho que eu tinha que cair, presidente. Eu não acho que caí, né? Já está no voto? Não, ainda não. É só porque travou, aí o senhor ficou assim. Não, eu só estava dizendo que o relato foi muito bem feito e que está muito claro mesmo, era basicamente isso. Certo. Então, vamos colocar assim, colocar todas as preliminaridades suscitadas pela parte. A nulidade por inclusão dos sócios, né? Inconstitucionalidade da multa, a questão também da ausência de fundamentação, né, doutora Luz? E também a questão do cerceamento do direito de defesa. Com relação a essas nulidades citadas pela parte, como vota a doutora Lourdes? Afasto as nulidades arguídas, presidente, pelas razões que eu já fiz nos meus comentários, tá? Doutor Cláudio Célio? Senhor presidente, acompanho o belo trabalho feito pela relatora. Doutora Elineide? Com a relatora. Doutor Leilson? Com a relatora. Doutor Felipe Pinho? Que é o da entrada. A relatora, presidente. Doutora Jusileide? Com a relatora, senhor presidente. No que pese não haver, né, doutora Luz, um pedido assim, formal de perícia, mas vamos votar para dizer que não é legal qualquer coisa, né? Com relação à perícia suscitada. Entendo desnecessária pelos elementos já apresentados nos autos. Algum conselheiro entende cabível a perícia no processo? Não, silêncio implica que não, então afastado também a perícia suscitada pela parte. No mérito, como vota a doutora Lourdes? Presidente, eu conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância, inclusive em concordância com o parecer da PGE e da Assessoria Processual Tributária. Doutor Cláudio Célio? Acompanho a relatora. Doutora Elineide? Com a relatora. Doutor Leilson? Com a relatora. Doutor Felipe Pinho? Com a relatora, presidente. Doutora Jusileide? Com a relatora, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, após afastar as preliminares de unidade de perícia suscitada pela parte, no mérito conhece o recurso, nega-lhe provimento para confirmar a decisão condenatória da instância nos termos do parecer da assessoria adotado pelo representante da douta PGE. Esta é a decisão para o presente processo. Senhores, percorremos toda a nossa pauta de hoje. Os trabalhos estão encerrados, né? E é a última sessão do mês de maio também, desta Câmara. Agradeço a todos a participação, desempenho, colaboração, né, com esta presidência. Aberto para assuntos gerais. Em assuntos gerais, só falando aqui, esse aqui é bom para o doutor Biratã. Pronto. Pronto, já ia
Pronto, a senhora presidente reservou o dia 1, 2 e 3 de junho para fazer as sessões da Câmara Superior. Então, a nossa proposta inicial era aquele de 7 a 16. Só que a gente começa dia 7, né? Dá o intervalo e faz as últimas sessões na segunda quinzena. Pode ser, Tubiratã? Sim, presidente, sim. Faríamos aí, no 7, caso, 8, só 9, anotar como é aí. É porque travou um pouquinho, minha internet está um pouco ruim, aí travou só um pouquinho. Aí, como é, iniciaria que dia? Em julho, faríamos 7, 8, 9, 10 e 11. Aí depois 21, 22, 23. 7, 8, 9, 10 e 11, né? Ou então, a gente podia começar 9, 10 e 11 e faria 21, 22, 23, 24, 25. Qual prefere? Assim é bom, presidente. Pelo menos eu pego 2 sessões aí. É melhor. Pronto, doutor Leils. A segunda proposta, né? Pode ser. Isso, a gente começa 9, 10 e 11, 3 dias, depois faz 5. 21, 22, 23, 24, 25. Está aprovada essa proposta? Tá. Silvana anotou aí, né, Silvana? Senhores, em julho, doutor Biratã, julho, as suas férias é na primeira quinzena ou na segunda? Na primeira quinzena. Eu flexibilizei, que geralmente eu sempre tiro na segunda, até porque eu faço aniversário na segunda. Mas estava uma disputa grande lá nesse mês, aí disse, não, eu vou ceder, eu tinha até prioridade. O doutor Deodé estava chorando lá, tinha uns meninos lá que... Ainda tem uns meninos pequenos lá para tomar de conta, aí eu deixei a segunda quinzena para ele. Pronto, aí então, doutor Biratã, começa quando as férias do senhor? Começam quando as férias? Começam quando? Olha, eu não sei nem, eu sei que é a primeira quinzena, presidente, eu não sei exatamente aqui pelo calendário, eu não estou aqui. Como é o calendário aí do mês de julho? Peraí, que eu digo. Mas de julho inicia dia 1, quinta-feira. Começaria no dia 8 e 9, aí dava uma semana de folga e... Não, faria últimas... A gente faria direto, de 8, 9 até o dia 20. Porque, na realidade, em julho, a doutora Elineide está de férias de 1 a 10, né? Aí ela perderia 2 dias. E o doutor Henrique está do dia 19 a 28. E o Henrique perderia o final das sessões. Assim, para que não houvesse muitas perdas para os conselheiros. Silvana, você viu o dia lá com a Cátia? As suas férias é do dia 4 a 23 de junho. Já vi. 4 a 23. Na verdade, a minha não vai ser nem 15 dias, vão ser só 13 dias, porque eu andei tirando, acho que uns 18 ou 17 dias da outra vez, e aí eu estou só com 13 dias, na verdade. Aí como é que seria a proposta, presidente? Que eu posso até ajustar um pouco o meu calendário lá, porque isso aí tá, eu posso ver lá. Vamos lá, a proposta aí. 8 e 9. 8 e 9. E aí faria, né, Silvana? 8 e 9, ou ia até 16 ou 19 e 20? Se forem 8 sessões, vai até 19. Começando dia 8, se for direto, né? Não, a gente faz só 7. Então a gente faz 7. Então vai ser de 8 até 16, então. Não é aí, isso? peraí, depois esse 9 aqui, dia da semana, só para eu ter uma ideia aqui. É uma quinta sexta. 9 é uma sexta. Sexta-feira, né? Sexta, aí ficaria 10 e 11, seria final de semana. Isso. A retornaria no dia 13, 12, 13, 14, 15 e 16. Talvez para a segunda quinzena, porque assim, eu tenho 13 dias, né? Certo. E talvez na segunda quinzena, nessa semana eu já dê para pegar essas sessões tirando do 10 e 11, talvez já dê para pegar aí, vou ver aqui direitinho, já dê para pegar essa semana aí a partir do dia 12 ou 13, viu? Presidente, só tem que lembrar a presidente Marta que eu acho que dia 3 de junho ela não vai poder fazer sessão, não, porque é Corpus Christi. Eu já mandei, avisei que é Corpus Christi. Talvez, por isso que a gente vai deixar mais na frente a coisinha para dar uma folga para ela, até esses 2 primeiros dias. Doutor Biratã, como assim? Julho, né, temos mais de um mês